Esse aqui é o meu resultado desse mês, mais de 130 mil em vendas. E esse aqui, ó, é o meu resultado desse ano, mais de 1,5 milhão em vendas aqui nessa plataforma em apenas essa conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. Hoje eu tô aqui na piscina, tô aqui gerenciando meus negócios. Eu quero te ensinar como que eu faço isso nesse novo mercado que tá mudando a vida de muita gente. Clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te ensinar. E eu não tô aqui para te mostrar só os meus resultados. Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó. No celular dele, hein? Ele vai abrir aqui no celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Kleber, 3 vezes campeão brasileiro e chegou à final da Libertadores 2006. de 2006. Fala, Júnior. Eu acho que o reforço do Muricy, eu acho que ele pode ser fundamental e determinante exatamente por esse momento. Conhecimento do clube, né, já passou, como disse o Losetti, por essas experiências, né, eu acho que até pela figura do Muricy, que a gente passou a ter um contato nesses últimos anos, a gente sabe que ele não vai além daquilo que a própria função dele permite, entendeu? E eu vejo um outro problema, é o seguinte, ficou demonstrado, né, que tanto o Luciano como o Reinaldo, né, no último jogo da Copa do Brasil, eles são jogadores realmente fundamentais no esquema montado, porque o próprio Diniz não conseguiu, né, encontrar soluções dentro do próprio time, dentro do próprio elenco, quando ele perde dois jogadores, no caso, como aconteceu com o Luciano e com o Reinaldo. Eu acho que o desempenho vai continuar a mesma coisa, e acho que o Muricy vai ter uma importância muito grande exatamente para poder, na conversa com esses jogadores, porque ele tem o moral lá em cima, para poder sentar com essa molecada e dizer que aconteceu, foi um acidente de percurso. O que houve assim, o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil num momento de oscilação, não foi só a eliminação. O São Paulo deu uma oscilada. O melhor momento do São Paulo no campeonato foi anterior. Teve a derrota para o Corinthians, aí ele vai derrota, vitória, tem a derrota para o Grêmio, vitória e a eliminação. Você ver como isso vai lidar. No campeonato, Noriega? O São Paulo perdeu para o Corinthians, certo? Aí ganhou do Fluminense e ganhou Depois do perdeu Atlético. do Grêmio, na sequência de jogos. Não, foi? não era pelo brasileiro. Não, ganhou do oscilação. Atlético. Estou falando de oscilação, dos momentos em que o São Paulo oscilou. Ele teve um momento, uma sequência de jogos que ele teve derrota, vitória, para depois desembocar nessa eliminação da Copa do Brasil. E o São Paulo parece ser um time que lida melhor com a situação do longo prazo, do campeonato de pontos corridos, do que a questão de ter que decidir. O que pode pegar para o São Paulo é se vai se apresentar ou não um adversário para o São Paulo. Que não tem Se vai precisar decidir do jogo decisivo. Situações de decisão. E até hoje não tem um adversário para o São Paulo muito bem definido, né? Ninguém. Tá um bolo ali, né? Isso talvez. E vai muito saber, né, Galvão? O que vai fazer o Grêmio, o que vai fazer o Palmeiras, o que eles vão fazer? O Santos está um pouco mais para trás. Muito mais o Flamengo e o Atlético, né? E o Atlético. Os dois que estão a 7 pontos. Mas eu prefiro tratar esse momento de São Paulo separando os jogos do Campeonato Brasileiro do que a desclassificação da Copa do Brasil contra o Grêmio, por aquilo que o Caio falou. O Grêmio é muito grande. O Grêmio tá toda hora chegando. Então, tá bom, mas o São Paulo jogou melhor no primeiro jogo. No segundo jogo, o Renato dominou o espaço ali. Mas são adversários que é normal. Seria normal uns classificar ou outros classificar. Eu volto uma rodada antes do Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo foi o grande vencedor. Porque ele ganha muitíssimo bem do Atlético Mineiro e respeitando as vitórias de Inter, de Palmeiras e de Grêmio, o Flamengo acabou sendo o grande derrotado naquela rodada, mesmo sem perder, porque tinha um jogo decisivo com Fortaleza, ficou no 0-0 e não jogou bem. E aí eu estou fazendo a conta de quantos jogos faltam para terminar o campeonato. Então, nesse momento, para o São Paulo, faltam 11 jogos. Ele passou daquela rodada, faltavam 12 para ele, ele estava 5 pontos na frente do segundo colocado. Com 11 rodadas para o final, ele está 7 pontos na frente dos times que estão em segundo lugar. Se ele passa pelo Bragantino agora, faltam 10 jogos. Então ele tem o campeonato nas mãos dele. Porque até a rodada anterior, São Paulo e Flamengo dependiam só dos seus próprios resultados. Agora só o São Paulo
depende dos seus próprios resultados. Vocês falaram do Muricy. Nós acabamos de fazer uma entrevista com o Luxemburgo. Isso eu aprendi com os dois. Um tem 5 títulos brasileiros, o outro tem 4, né? Então nós estamos falando de quem sabe ganhar campeonato brasileiro desse negócio de pontos corridos. Eu aprendi com os dois a tal da história da gordura. Que você tem, quando você consegue criar uma gordura, porque aí você pode perder 2 pontos, você pode perder 1 ponto, porque você tem, hoje o São Paulo tem uma gordura significativa de 7 pontos. E ter o campeonato vai depender dele. Eu não acho que ele vá sentir uma pancada muito forte dessa desclassificação para o Grêmio, não, porque ela vem de um empate, não vem de uma derrota, não vem como o Grêmio vinha de tomar de 4 do Santos, não. É diferente, são grandes times. Acho que o São Paulo tem um caminho, depende muito mais, depende dele. Não está nem dependendo dos outros, está dependendo dele, nessas 11 rodadas que faltam. Se você fazer uma analogia com a corrida de Fórmula 1, faltam menos voltas para acabar o Grande Prêmio e ele aumentou a diferença para o segundo lugar. Né? Exatamente. Ele estava... Vamos dizer assim, faltavam 15 voltas, ele estava 4 segundos na frente. Agora faltam 12 voltas, ele está 6 segundos na frente. Exatamente. A analogia é essa mesmo. Ele aumentou. Agora, acho que é fundamental, assim, talvez psicologicamente, nessa linha que você falou, Casagrande, agora vocês têm que ganhar tal coisa. Essa rodada... Não, então, essa rodada de quarta, o São Paulo tem um jogo contra o Bragantino, que está precisando de pontos. O Flamengo tem o Fla-Flu. Então, exatamente. O São Paulo tem um jogo contra o Bragantino fora de casa. Um Bragantino que precisa de ponto. Pela diferença da tabela, o São Paulo tem mais essa obrigação, que eu também não gosto. Não pode rodar sozinho na pista sem ninguém. Mas tem... não pode... Exatamente, não pode escapar para... E tem um Fla-Flu, que é um jogo... O Fluminense está fazendo uma boa campanha. O Fluminense e o Santos ficaram meio patinando, né? Eles chegaram e agora eles não conseguem. E tem um Fla-Flu. E o Atlético não joga. O Atlético vai ficar de olho. Ele pode tomar 10 pontos do São Paulo ou pode dizer assim, agora eu tenho... esse Fla-Flu tem esse significado... Mas o Atlético não jogando não tem como diminuir a diferença, Kleber. Não, sem dúvida, sem dúvida. Tem que ficar fazendo... Tá certo, Júlio? Tem que ficar fazendo essa conta toda em relação aos jogos que faltam, né? Não, o Atlético não joga. Ele não corre o risco de perder, mas não pode diminuir. Não, o que eu quero dizer assim, ele não diminui a diferença, mas se o São Paulo perde, ele fala assim, claro. agora eu posso ficar só 4. Né? Posso ficar só 4 pontos se o São Paulo perder. 4, né? Se ele... Isso. E esse Fla-Flu tem esse significado também para Flamengo e Fluminense, Júnior? Cada um no seu Cada um com o seu objetivo. Cada um com o seu objetivo, né? Quer dizer, eu acho que a preocupação maior entre Atlético e Flamengo, são os dois que estão ali atrás do São Paulo, é pensar e não perder pontos, né? Porque qualquer tropeço que tiver agora, com essa gordura que o São Paulo botou na frente, dificilmente vai conseguir, com tantas poucas rodadas, dificilmente você vai conseguir. E vai acontecer, né? Se você for olhar os jogos que essas duas equipes vão ter, eles vão ter também problemas. Não é que você dê por já feita, vamos dizer assim, a campanha deles, esperando o tropeço do São Paulo, que eu, sinceramente, né, acho que a eliminação contra o Grêmio doeu, foi machucada em função de ser um título inédito, tudo isso. Mas com a volta desses jogadores, mantendo o mesmo desempenho, com essa gordura que colocou, eu acho que realmente vai ficar muito difícil para qualquer um ficar atrás do São Paulo, esperando que o São Paulo tenha um baque. Ainda mais como eu já falei anteriormente, com a chegada do Muricy, que vai trazer uma experiência maior ainda para a comissão técnica. E os São Paulinos mais otimistas e ligados em estatísticas lembram que o São Paulo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, né? Em função do jogo contra o Bragantino. O São Paulo tem 11 jogos. O São Paulo tem mais 11 jogos. Então, ele joga com o Santos, com o Inter, com o Flamengo, com o Palmeiras em casa. E joga o Grêmio fora. Eu só estou dando outras alternativas. Entendam bem. Naquele campeonato do Luxemburgo lá, o que eu ganho, o que eu perco. O campeonato do Luxemburgo, que é o mesmo do São Paulo, só que o São Paulo tem 7 pontos na frente dessa competição, ele vai pegar 5 desses que estão... Se ele empatar com esses 5 já é um grande negócio, né? Se ele empatar com esses 5 já é um grande negócio. Só que, assim, é um confronto, são times do mesmo tamanho. Claro. Pode acontecer qualquer resultado, né? Por isso que eu gosto de colocar sempre uma outra
Um outro cenário do negócio, o cenário que eu coloquei é uma possível pressão a mais, porque o São Paulo está 7 pontos e tal. E esse cenário colando com esses jogos que o São Paulo tem. Que podem ser os jogos decisivos que você falou. Acabam sendo... O último é o Flamengo. Acabam sendo... precisa ver como é que ele vai chegar, né? Então, ele tem que chegar a 4 pontos na frente do Flamengo. Exatamente. Né? Ou 3, dependendo com o número de vitórias. Seria uma ruptura de tendência grande, no caso do São Paulo. Vamos lembrar que o São Paulo só perdeu 3 jogos no campeonato. Sim, e é o melhor visitante do campeonato. Melhor ataque, melhor defesa. Precisaria ver aquela coisa do desempenho, né? Aquela coisa do desempenho. Qual é o percentual de desempenho, né? Isso é que seria importante a gente ter um... Eu não tenho esse número exatamente. Do São Paulo, você disse? 69,1% de aproveitamento. Vamos falar dos 3, vai. Claro, Inter, Grêmio, Palmeiras... 69... já estão 9 pontos atrás, 11 pontos atrás. Mas você tem os números aí, Kleber? Tem. 69,1 São Paulo, 60,5 o Atlético, 62,8 o Flamengo, e aí o Internacional já cai para 58% de aproveitamento, está dizendo o Galvão. Aproveitamento de pontos. Tem uma inversão completa, do claro. que vem acontecendo. Claro, assim, claro. Só duas coisas só para ficar colocando fogo, que é legal colocar fogo, né? Ainda mais faltando 3 minutos. Ainda mais faltando 3 minutos para chamar o programa. Nós estamos sentados aqui, não vamos entrar em campo para jogar, né? Quando o último título do Flamengo foi? 2008. Do Flamengo? Do Flamengo, 2009. 19. Tá falando quando buscou a diferença. Buscou a diferença. 2009. O Palmeiras tinha 11 pontos de diferença do Flamengo. O Flamengo atravessou e foi campeão. Isso. Então, por isso que tem que colocar outro cenário. Porque sim, como o São Paulo foi buscar o Grêmio, lembra? Que estava 11 pontos atrás. Né? Então, essas viradas de recuperação... Quando se trata de times do mesmo tamanho, com a mesma força, você... Mas elas são mais raras, né? É difícil acontecer. Você vê que é difícil. Nós falamos de duas. Nós falamos de duas. 7 e 9. Eu acho que o campeonato não está decidido. Acho que o São Paulo, coletivamente, é dos times mais fortes. Mas eu vejo uma situação bem diferente dessas remontadas de campeonato. Se você for ver de fato a diferença, se o Flamengo, por exemplo, é um jogo grande contra o Grêmio do Renato fortíssimo. Mas a diferença saía 4. Então não é nenhum absurdo, eventualmente, você perder o campeonato. Não seria uma grande 4 já é patinada do São Paulo. 7. 4 é outra pegada. Não, sim. Então, se duas vezes o próprio São Paulo e o Flamengo conseguiram reverter 11 pontos de vantagem, 7 também é possível. Aí você analisa, o São Paulo é o time que melhor joga no campeonato. Tá jogando bem, tá somando ponto. Tá ganhando fora, agora a questão vai ser essa desses jogos decisivos aí. Joga 5 confrontos. Mas do mesmo jeito que o São Paulo tem esses adversários, a gente mostrou o campeonato do Luxemburgo na segunda página da tabela, o campeonato desses 11 jogos, mas faltam 12 para o Palmeiras, 12 para o Grêmio, 12 para o Flamengo, tem muito confronto entre eles também, tem o campeonato todo lá, longe de estar decidido. É que para ter uma remontada dessa, precisaria ter uma inversão de performance dos times. Claro. Ou seja, o São Paulo é campeão? Não. São Paulo está bem? Está muitíssimo bem na foto. Essa é a minha posição. Mas olha o que eu estou dizendo desde o começo, desde o início. É um campeonato capoeira. Está dando pernada na gente a cada semana. Toda semana, tem uma pernada que a gente toma, porque pelas circunstâncias. Gente, o Fortaleza voltou agora da virada de fim de ano. Quantos jogadores? 10 ou 12. 10 jogadores. Comprovados, contaminados de Covid. Tem o Covid, tem... Esse aqui é o meu resultado desse mês, mais de 130 mil em vendas. E esse aqui é o meu resultado desse ano, mais de 1,5 milhão em vendas aqui nessa plataforma em apenas essa conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar.